Bom dia a todos. Eu fui funcionária da Prefeitura, na Secretaria de Planejamento, desde 1979. Eu acompanhei todo o primeiro plano diretor, a reavaliação do primeiro plano diretor e a elaboração do segundo PDD-UA, que foi a 434, né? E trabalhei, então, resumindo assim a minha história, 31 anos no planejamento de Porto Alegre. Descobri que a minha profissão de arquiteto e urbanista, que acho que aqui na Faculdade de Arquitetura a gente não é muito incentivada por urbanismo, mas na prefeitura eu descobri o meu lado urbano e o meu lado urbanista. Fiz muitos cursos, muita capacitação, e acho que esse trabalho que eu trago aqui para vocês é o exemplo que eu considero que me realizou como profissional, e vários colegas que fizeram parte do grupo, e também um trabalho que se destaca pela sua maneira de se trabalhar, que foi com uma metodologia e uma capacitação. Nós sempre trabalhamos assim na base do eu acho, eu tenho a tendência de tal mestre, né? E a gente vai desenhando as coisas muito no intuito, e não numa técnica e numa responsabilidade com aquilo que a gente está fazendo para o futuro. Eu vou fazer uma introdução, porque o João Marcelo, nosso colega aqui, hoje ele é técnico da Prefeitura, ele está acompanhando a aplicação da Lei de Operação Urbana, que está aprovada desde 2009 na Câmara de Vereadores. E estamos com dificuldades, é normal, porque é uma lei muito inovadora e uma lei que exige muita gestão, né, e muito acompanhamento do que está acontecendo na cidade. Enfim, eu acho que é um belo exemplo que vocês, como estudantes, imagino que a maioria seja aqui, né, vão ter hoje para saber o que se faz na Prefeitura de Porto Alegre, mesmo que não seja divulgado no RBS, né. Uma coisa que eu quero agradecer também essa oportunidade com a professora Lívia e o João Marcelo, que me convidaram, porque eu estou aposentada desde 2010, e esse espaço aqui da universidade faz muito bem para a gente, né? Eu até aceitei já de memória, assim, porque me traz ao tempo que eu estava sentada aí, que eu gostava de assistir tudo, eu sou muito curiosa, muito interessada. Então, eu me remete ao tempo que a gente sempre gostou de ser estudante. Fiz até uma especialização em planejamento urbano aqui, e acho que voltar à universidade é voltar às bases do nosso conhecimento. Então, eu poder transmitir alguma coisa para vocês, hoje é uma grande satisfação. Depois, se vocês tiverem perguntas ou para outra coisa, é uma matéria muito extensa, porque ele foi desenvolvido de 1999 a 2009. Então, foram 10 anos que eu tive uma dedicação exclusiva para esse trabalho junto com uma equipe. Bom, vamos ver se eu sei tocar aqui em cima, não. É no meio? Do lado direito. Tem que virar para cá? Tá complicado, vou ficar mais aqui. Bom, os antecedentes desse trabalho, ele começou... é para cá. Ele começou realmente quando a Prefeitura, em 1998, nós estávamos com uma consultoria de arquitetos argentinos, uma equipe de La Plata, que veio para nos ajudar no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Aí esse plano, que foi avaliado, foi para a Câmara, e ficou um vazio entre o nosso trabalho de técnico e dos nossos consultores. Então, nós inventamos de fazer um trabalho prospectivo em 3 áreas. Projeto do 4º Distrito, da Lomba do Pinheiro e Corredor de Centralidade, que é aquela área da faixa da Anita Garibaldi, Nilo Peçanha, que vai ali do Shopping Iguatemi até o limite do município, que teve muito desenvolvimento, vários projetos novos e muitas operações urbanas de 1º e 2º grau. A nossa intenção internamente era promover uma ação prospectiva no planejamento, incorporando a prática de participação e a gestão integrada, porque nós, no planejamento, nos sentíamos muito órfãos das questões que tinham no dia a dia na Secretaria do Meio Ambiente, que não queria construir nada, o planejamento que tinha que dar diretrizes e dizer alguma coisa para o seu desenvolvimento, e o DEMAB, que tinha uma pressão enorme de habitação, de áreas para fazer, novas áreas possíveis, né, para reassentamento, e como nós trabalhamos independente, nós não conseguimos integrar.
Aí nós fizemos um trabalho junto com a Secretaria do Meio Ambiente, junto com a DEMAB e o Planejamento, um grupo que foi para desenvolver um projeto urbanístico como instrumento de qualificação ambiental, porque eu não sei se vocês conhecem a Lomba do Pinheiro, é aquela zona ali da Bento Gonçalves até a Restinga, vai em torno do eixo da João de Oliveira Remião, depois eu vou mostrar nos mapas, ali quem vai para o cemitério Jardim da Paz e segue lá até a Restinga. Então, é uma área com muito potencial ambiental, que a SMAN, só de saber que caía naquela região, ela já dizia não. Não pode, não pode, não pode. E realmente é uma área de anel de nascentes de Porto Alegre, é uma área com muita vegetação ainda intacta, né? Então, nós tivemos muita parceria no momento que nós conseguimos detalhar essa área e dizer o que pode e o que não pode. Estabelecer uma metodologia de planejamento participativo, porque eu nessa época, em 98, eu comecei a fazer um curso lá em La Plata, Argentina, com esses consultores, que é especialização em desenvolvimento sustentável, né? Então, me formei também nessa área, e eu já estava sendo capacitada pela prefeitura. Na época, para fazer esse curso, a La Plata exigia, lá na Argentina, uma vinculação com o órgão público. Então, o secretário que estava lá, que era o Newton Burmeister, ele teve que atestar que eu estava responsável por esse trabalho, e, em cima desse trabalho prático, eu tinha que fazer a minha monografia. Então, esse era um vínculo, um curso para toda a América Latina, né? E nós tínhamos um vínculo, nós não estávamos fazendo uma coisa da minha cabeça imaginativa. Eu tinha o trabalho prático, autorizado e pago pelo meu secretário de planejamento. Subsidiar o SADUR, que no tempo nós estávamos começando a estudar o sistema de avaliação de desempenho urbano, e nessa avaliação nós tínhamos parâmetros para avaliar como estava o desempenho da cidade nos seus parâmetros de crescimento da população, de equipamentos, de infraestrutura, etc. E também difundir os conteúdos do plano diretor, porque projetos especiais é uma figura que está no plano diretor e as pessoas não sabem. Todo mundo acha que tem que aplicar a lei na regra, mas o projeto especial é o que permite sair da regra no caso a caso. E essa área foi indicada como área de objeto de projeto especial. E articular visões técnicas contraditórias, porque muitas vezes a gente foge do contrário. Se alguém é contra aquilo, a gente quer disparar daquela pessoa. E a nossa estratégia foi trazer as pessoas que são contra para dentro do grupo. Então, isso foi também uma maneira da gente botar o debate na mesa e fazer o conflito acontecer, porque a SMAN não queria fazer, o planejamento tinha que dar o caminho para aquilo acontecer, e o DEMAB acabava que não viabilizava nada. Vai para cá. Bom, acho que eu pulei uma, né? Qual é as premissas? Então, foi de ter um planejamento atual que insere um compromisso político e um pacto social. Então, no momento que nós queríamos esse compromisso, nós tínhamos que trabalhar com a comunidade. Não adianta nós ficarmos dentro do nosso gabinete e achar que as coisas vão acontecer automaticamente. Então, nós começamos a instalar um processo dinâmico, aberto, retroalimentado e continuamente reavaliado e adequado às novas realidades. Nós sabíamos que aquele planejamento sonhado pelos técnicos já não existia mais, não existem recursos, os recursos são limitados e nós tínhamos que buscar parcerias para isso acontecer. Articulações de diversos sujeitos e interesses, então é um processo democrático, participação para superar a fragmentação da cidade. As pessoas da periferia sempre se sentem excluídas do planejamento, são expulsas, né, para áreas que são abandonadas e acabam acontecendo de forma muito inadequada. A participação como componente essencial do planejamento, né? Então, garantir uma vinculação com a diversidade da vida urbana e conhecer a realidade e propor soluções. Então, para isso, nós tínhamos que elaborar um estudo ambiental e um planejamento em condições de se viabilizar. Não era a minha opinião sobre aquela região, era as necessidades que aquela região tem para se desenvolver e para ser outro tipo de zona e outro tipo de ocupação. Para cá. Então, nós fizemos, a primeira coisa que nós tínhamos era nos aproximar da comunidade. Então, nós fomos pedir para o nosso secretário a possibilidade de alugar uma casa e sair do 6º andar da Borges de Medeiros, que era nossa sede do planejamento, e fazer um contato com a comunidade. Como não tinha recurso nem para alugar uma casa, o Centro Administrativo Regional nos sugeriu as escolas
que tem salas, né, salas de aula, e tem toda a comunidade escolar lá dentro. Esse foi o primeiro pulo do gato que nós conseguimos, porque nós ganhamos até numa escola, eram 3 escolas, que tem 4 escolas municipais lá, grandes, com 1.500 alunos cada uma, e nós conseguimos 3 escolas que com o maior prazer nos ofereceram espaço. Um era a guarita do guarda, que não se usava mais, né, que tinha uma outra portaria, e nós enfiamos dentro da guarita com o banner, e nós íamos 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta, nós fazíamos o nosso expediente lá, e uma Kombi nos levava, nos trazia, e nós atendíamos a comunidade, e, ao mesmo tempo, começamos a agendar atividades dentro da escola. Caminhada com as crianças nos arroios para mostrar como são poluídos, como as crianças assimilam aquele conteúdo, né? Fizemos teatro ao ar livre, contratamos uma empresa através da cultura para mostrar o que é desenvolvimento sustentável, e eles contavam as histórias para os pais, depois tinha reunião com os pais, e nós descobrimos que na escola nós podíamos promover essa participação nas questões de desenvolvimento urbano, porque lá estão as pessoas que têm mais busca de cultura. Os professores, são os pais e os alunos, que estão todos lá, do 1º ao 2º grau, para aprender, né? A escolha do território para desenvolver o projeto especial, que foi um território que tinha que ter uma análise diferenciada por causa da declividade. Ela é uma das partes altas dos morros de Porto Alegre, identificada no Atlas Ambiental. Ela é com mais de 50% de vegetação e com as nascentes dos arroios do Salso e do Arroio Dilúvio. A gestão integrada, buscando otimizar os recursos humanos e financeiros, porque muitas vezes a SBAM vai lá, faz um trabalho, vem a outra, faz também, cada um puxa, fecha o buraco, abre o buraco. Então, nós conseguimos fazer uma ação integrada de várias secretarias que, quando se vai fazer alguma coisa, já se pensa no todo e no futuro. Bom, então, em 98, começou essa capacitação interna da prefeitura, né, foi a primeira etapa. 99, a instalação do escritório nas 3 escolas, divulgação do projeto, que foi uma parte bem intensa, levantamento de informações, conhecimento da realidade e elaboração de um termo de referência. Como a área tem mais de 20 km², ela é uma área extensa, e nós não sabíamos nem que parte atacar, né? Então, nós seguimos trabalhando no 2000, 2001 com atividades na escola de conhecimento da realidade. Em 2002, nós criamos o Grupo de Planejamento Local, que era a representação de várias entidades, era um grupo que reunia de 20 a 30 pessoas, de 15 em 15 dias, para discutir as questões da Lomba, e, ao mesmo tempo, eu estou falando do Lomba, mas é o bairro Lomba do Pinheiro, discutir as questões da Lomba de uma forma mais integrada e mais participativa. Então, nós íamos lá e fazíamos apresentações do trabalho, o que estava se levantando, eles traziam muitas informações para nós. E, em 2013 e 2004, nós fizemos uma parceria com a Emater, que é uma empresa de assistência técnica rural, né? E como a Lomba tem característica muito rural, e nós aprendemos com ele o diagnóstico rápido participativo, que é uma percepção do território à medida de vários levantamentos que faz. Nós dividimos o território em 4 partes e iam equipes para as partes que a gente não conhece, porque aquilo que tu já conhece, tu não enxerga, né? Se tu passa todos os dias na frente do buraco, aquele buraco já faz parte da tua rotina, né? Mas tu vai num lugar que tu nunca foi, tu vai ver quanto buraco tem aqui. Lá naquela que tu mora tem muito mais, mas aqueles lá tu já te acostumou. Então, a estratégia era cada equipe ia no lugar que não conhecia e fazia levantamento das áreas que a gente verificava em termos de problemas sociais, econômicos e naturais. E nós desenhava tudo em mapa, eu acho que eu vou mostrar aí na sequência. Aqui. 2005, a gente teve que fazer uma adequação ao estágio que começou um processo de governança solidária local com o governo do Fogaça. E aí nós tínhamos também já um trabalho bem adiantado, né? E a prefeitura começou a fazer levantamento em todo Porto Alegre dessas necessidades que nós já estávamos com elas listadas, priorizadas, porque o nosso trabalho começou em 99. Então, quando o governo entrou em 2005, ele já encontrou um trabalho bem pronto e bem importante para a governança poder se desenvolver.
2006, 2007, a elaboração da Lei da Operação Urbana Consorciada, foi quando a gente concentrou todas as nossas informações, nosso diagnóstico, para poder ter um produto. Nós nem sabíamos o que nós íamos fazer, mas nós fizemos um seminário, e resultou que o melhor instrumento era uma operação urbana consorciada de terceiro grau, que o nosso colega aqui, Marcelo, vai apresentar a seguir. Em 2008 e 2009 foi o debate da aprovação na Câmara de Vereadores. Ela foi aprovada em junho ou julho, né? Na metade do ano de 2009, com a aprovação da unanimidade de vereadores, com muitos elogios, porque era uma lei completamente diferente, era uma lei que fugia do plano diretor, ou seja, até hoje as pessoas ainda não entenderam o potencial que essa lei tem. Não é que ela fuge, ela tem outras regras, e ela permite estabelecer padrões específicos para aquela região, exatamente porque ela tem essa sensibilidade e ela tem a necessidade de ser avaliada com outro olhar. Se nós formos olhar ela com plano diretor, não precisaria a lei da operação urbana. A lei de operação urbana ela não é auto-aplicável, ela exige os estudos de impacto aqui que a colega apresentou, mas dentro de um diagnóstico geral. Foi feito um diagnóstico de toda a região, mas cada empreendimento passa por uma segunda análise, que é um pente fino da situação daquela área. Bom, a Lei de Operação Urbana, nas suas linhas gerais, que essa foi o nosso resultado, o nosso fechamento do ciclo de diagnóstico, foi uma lei que definiu um plano de melhorias, porque nós não podíamos fazer uma lei com regras que dissesse assim, vai passar a acontecer na Lomba outro regime urbanístico. Não, a nossa intenção é que tivesse alistado, né, que é o plano tivesse listado as necessidades da Lomba do Pinheiro para o futuro. O que falta de redes de água, de esgoto, de equipamentos, de infraestrutura, e tudo isso começou a ser, digamos, levantado em quantos metros de pavimentação, quantas áreas estão com esgoto, sem atendimento, de lixo, etc, etc. Bom, o estudo de valorização imobiliária para fins de cálculo das contrapartidas, porque a Lei de Operação Urbana permite que, se a pessoa quer mais regime urbanístico, ela tem que entrar num acerto com a Prefeitura, com contrapartidas que estão listadas no plano de melhorias. A elaboração da instalação de um comitê de desenvolvimento, que ele já foi, na gestão do Fortunati, instalado um comitê de gestão que é local, que ele, além de ter a atribuição de analisar os empreendimentos que estão sendo solicitados e avaliados na região, eles têm a atribuição de promover isso junto aos interessados. Quer dizer, mesmo que a pessoa está lá, estou guardando a minha terra para valorizar, porque daqui a pouco vem o asfalto, daqui a pouco a rede está aqui, e hoje vale 100, vai valer 400. Não, não é isso. Ele é chamado na prefeitura para fazer alguma coisa e podemos ter até que aplicar outros instrumentos que podem induzir ele a fazer num período mais curto do que ele está pensando, né? E a gente tem que usar outros instrumentos. A implementação da operação urbana e avaliação e monitoramento. Isso foi uma etapa que a gente já não conseguiu acompanhar porque ele deu uma parada. Bom, qual é o território? O território, que eu vou mostrar um mapa assim, esse aqui, ó. O território, ele é a zona leste de Porto Alegre. Deixa eu ver a luzinha vermelha, onde tem aqui em cima? No meio. Ah, tá. Aqui nós temos o centro de Porto Alegre, aqui é a Zona Norte, aqui é a Zona Leste, vai para Viamão, e aqui é Bento Gonçalves, né? A João de Oliveira Remião, Avenida do Trabalhador, veio até a Restinga. E essa área aqui, que está listadinha, já foi marcada no projetor como área da Macrozona 6, objeto de projeto especial. E assim mesmo tem outras áreas, né? Nós identificamos que a população da época, pelo censo, era 54 mil habitantes, e a nossa projeção assim, de ocupação desses vazios nessa região seria, para 2006, fonte da nossa prefeitura, mais 10 mil habitantes. Então, nós tínhamos que estudar como sugeria esse adensamento aqui. Nós tínhamos a presença de bens naturais muito significativas, a maior área de loteamentos irregulares de Porto Alegre. Na época, nós tínhamos mais de 50 loteamentos irregulares, e pela presença da prefeitura, nós estancamos esse processo, não houve mais nenhuma invasão e nenhum
loteamento desenvolvido, eles passaram a ser nossos parceiros, que nós dizíamos, e eles vinham nos informar quando estava acontecendo uma ocupação, e nós logo conseguimos botar fiscalização para estancar o processo. Carência de infraestrutura básica e forte degradação ambiental. Bom, eu voltar aqui não tem, né? Não, daqui para cá. Aqui. Então, para nós dar conta de todo esse território, que eu falei que era 20 km², nós... opa! Para cá. Nós aqui desenvolvemos um plano, a nossa estratégia foi desenvolver um plano de gestão urbanística ambiental para toda a área, com uma equipe que era um grupo da SPM com a SMAN, que era o problema mais significativo era a ocupação espontânea e a preservação, era o conflito permanente de derrubada de árvores, e uma experiência habitacional. Então, nós fizemos um outro grupo, que era SPM, DEMAB e SMAN, e nós elegemos uma vila, que é o Recreio da Divisa, que é uma área que foi negociada com a prefeitura por troca de impostos da uma antiga empresa Guerino de construções lá da Zona Norte, que é uma empresa falida, e ela estava com dívidas de impostos com a prefeitura, então ela doou essa área do Recreio da Divisa, e ali nós tínhamos declividade, uma área muito rochosa, não tinha nem como botar infraestrutura, estudamos até com o DEMAB as alternativas de botar uma rede de água como um corrimão para descer as escadarias, nós tínhamos já derrubada de árvores, queimadas, as pessoas construíam embaixo da vegetação, nós olhávamos pela foto, parecia que não tinha casa, chegava lá, tinha 500 casas, então era um problema bem complicado esse Recreio da Divisa. Nós não escolhemos a área mais fácil, nós escolhemos a área mais difícil, a área que estava se desenvolvendo, estava em área de risco, estava acontecendo problemas de colocar infraestrutura, não tinha como explodir uma rocha com as casas tudo junto para botar infraestrutura embaixo da terra. Então, foi estudado alternativas de botar ela assim a céu aberto, aparecendo, né? Tanto as redes de água como esgoto por causa do terreno rochoso. Bom, e a URGS aqui no meio, ela foi contratada porque nós não tínhamos pernas para fazer. Isso aqui nós fazíamos bem, porque era um detalhe, né? Era uma área pequena, era um piloto. E esta aqui, que era uma área grande, nós não tínhamos como fazer levantamento dos aspectos socioeconômicos e ambientais, tudo com uma equipe de 3, 4 pessoas, porque na época, nesse escritório, nós éramos 4 arquitetos, um do DEMAB, 2 do planejamento e uma da SMAN. E nós 4, eu tinha um colega da SMAN, que é o José Guilherme Fentefria, ele trabalhava intensamente e exclusivamente nesse trabalho, e o pessoal do DEMAB também. Então, nós tivemos a parceria, contratamos a universidade e fizemos daí, como nós tivemos um orçamento do termo de referência e a prefeitura não tinha como... teria que fazer uma licitação, e nós queríamos que fosse mais dirigido para a área ambiental, nós tivemos que fazer no limite do teto de R$80 mil, que era o limite que nós podíamos contratar a universidade pelo seu notório saber, e então foi contratada o Centro de Ecologia, através do professor Henrique Azenac, que coordenou o processo, e ele fez uma parceria de ele fazer toda a parte ambiental e nós fazer a parte construída. E nós já tínhamos levantamento de redes, de casas, então nós juntamos os nossos esforços. A nossa equipe fez uma parte do diagnóstico e ele fez as outras. Nós reunimos semanalmente para isso ser um trabalho de verdade. Bom, aqui está só representadas as áreas do plano diretor, todas aquelas áreas, nós estamos aqui, né? Todas essas áreas estão no plano diretor como áreas da estratégia de produção da cidade, que deve ter a capacitação do município para a promoção do seu desenvolvimento, diretrizes para a implementação da política de habitação e interesse social, programas de projetos especiais, gerenciamento de instrumentos de desenvolvimento urbano e incentivos à habitação. Então, vocês veem que aqui na Zona Sul tem vários, essa aqui é a Macrozona 6 e todas essas outras. Esse programa de especiais, ele define no artigo 23, não sei se é esse número ainda, mas era, por suas especificidades ou localização, necessitam critérios especiais e passam de acordos programáticos. Estabelece a concertação entre interesses públicos e privados e avaliação de impactos. Projeto especial de 3º grau, e nós, então, já tínhamos no plano diretor todo o contexto legal que nós precisávamos.
Bom, o objetivo, então, foi buscar oportunidades de desenvolvimento para compatibilizar a urbanização e a preservação do ambiente natural. Vocês veem, vocês podem... Opa, está passando muito rápido. Vocês podem ver que aqui nessa foto mostra exatamente o que é a paisagem da Lomba. Até hoje ela não se modificou muito, mas existe quase que 50% das áreas nessa situação. Algumas áreas de mata, áreas livres, uma ocupação ali. Na questão de atender a demanda habitacional, o DEMAB já em algumas áreas estava desenvolvendo seus projetos sociais de uma maneira padrões bastante adequados para a habitação e interesse social, e atendendo a demanda reprimida. E para promover a geração de renda, porque um trabalho desse que a gente quer mexer com o desenvolvimento, nós temos que trabalhar com geração de renda. As pessoas têm que ter as formas de desenvolver. Bom, então, Opa, estou atrapalhada aqui com os botões, né? Mas está dando bem assim? Estão pegando bem? Então tá. Aqui, eu não sou muito prática, eu não sou professora, mas eu vou me esforçando. Aqui o conhecimento da realidade, então, foi baseado em todo o nosso sistema de informações, os dados secundários que nós tínhamos do IBGE, a percepção da realidade e as necessidades. Que como com aquele GPL, esse grupo aqui, ó, o GPL, nós tínhamos todo esse conhecimento constantemente sendo atualizado. Onde fizeram uma obra, onde o orçamento conquistou uma pavimentação, nós já tínhamos tudo mapeado isso. E o meio natural ali pela URGS. Então, trabalhamos os itens da habitação, comércio, serviços, equipamentos comunitários e infraestrutura. Eles trabalharam o tipo de solo, vegetação, água e fauna. Aliás, foi descoberto que a maior e de maior valor da fauna de Porto Alegre está na Loma do Pinheiro, que nós temos de variedade de pássaros lá. O que eles nos apresentaram é uma coisa incrível, né? E tudo isso surgiu o diagnóstico integrado. E eu digo que eu destaco muito essa parte da metodologia, porque nós, como somos profissionais, nós temos demandas e muitas vezes a gente não tem método para fazer as coisas. E esse trabalho foi o primeiro trabalho que me deu método, que me deu, pela capacitação que tivemos, uma ordem de fazer as coisas. Não adianta... O principal problema que nós temos é que nós somos muito especialistas em levantar dados. A gente pega dado, depois não sabe fazer qualquer coisa. E nós ficamos totalmente... não sei se está dando para gravar aqui. Eu falo muito alto. Né? Totalmente enrolado em tantos dados. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que dados nós precisamos. Não precisamos saber qual é o nível socioeconômico da comunidade. Para que isso? Nós sabemos que pessoas mais carentes moram na periferia. Ponto. Nós queremos saber o quê? O tipo de terreno, se é passível de ocupação ou não é, a vegetação que existe, até que ponto ela é de preservação ou não, a necessidade da qualidade, da tipologia da habitação, inclusive, paralelo, o grupo do urbanizador social que estava trabalhando na prefeitura fez um livro, um estudo de tipologias habitacionais, muito interessante, vários tipos de casa acopladas, subindo, descendo, essas coisinhas que nós adoramos. Enfim, nós conseguimos peneirar. Nós não tínhamos muitos dados, nós tínhamos os dados só que nos interessavam. Inclusive, daqueles grupos que nós mostrei no início, o 4º Distrito e o próprio Corredor de Centralidade, tinha uma infinidade de dados e não sabiam o que fazer com os dados. E nós tínhamos bem pouquinho. E diziam, por que vocês pegaram tantos dados? Porque não nos interessam os outros, nós não sabemos analisar, nós não sabemos fazer com eles, então nós selecionamos os dados estritamente necessários para nós fazer esse diagnóstico. Bom, aí nós chegamos ao resultado de 2 avaliações. Uma foi quais são a avaliação do meio natural e a avaliação do meio construído. Nós fazíamos isso aqui na prefeitura e eles lá no Centro de Ecologia, com a SMAN sempre acompanhando aqui e aqui. Esse diagnóstico integrado gerou diretrizes de desenvolvimento urbanístico, ambiental e socioeconômico. Por um lado, identificou as áreas que são aptas à ocupação, que elas podem receber loteamentos, e as áreas que não são aptas à ocupação e vão surgir as áreas de preservação permanente. Para essas 2 áreas, tem as diretrizes de uso e ocupação do solo, para essa e para essa também, as de proteção, e as diretrizes de regularização e reassentamento, e algumas ações emergenciais para poder
sanear problemas que estavam já muito evidentes no nosso território. E esse escopo aqui das diretrizes gerais de todo o trabalho, surgiu a Operação Urbana Consorciada, que ela abraçou todas essas propostas dentro do zoneamento. Agora aqui. O desenvolvimento do projeto, então, ele nos proporcionou, o caminho que nos proporcionou foi vivenciar o processo de planejamento, porque nós pensamos nos gabinetes, nos escritórios, um tipo de desenvolvimento, e lá eles estão fazendo outro. Lá é o da vida deles, né? É o que eles conseguem no orçamento, é o que eles conseguem que uma empresa faça alguma contrapartida, etc. Então, nós conseguimos vivenciar isso, conseguimos qualificar as demandas do orçamento participativo, que nós fizemos um cruzamento do que eles tinham conquistado nas demandas e o que precisava no plano de melhorias. Então, se eles já tinham listado alguma coisa para nós conseguir dos empresários, eles já tinham no orçamento. Então, aquilo já não virava a contrapartida, aquilo virava o que o governo já colocou como uma demanda conquistada. E a transformar a realidade local. E, realmente, nesses 10 anos, eu passo seguido lá, e eu sei que a cidade, a Loma do Pinheiro, já está com outra paisagem, outra cara e outro dinamismo. O intercâmbio de saberes. Então, nós tínhamos o saber técnico e o saber da sociedade. E esse saber dos dois lados virou o saber do projeto. Essa parte toda foi amplamente divulgada através de revistas, de jornais. Nós fizemos um jornal só da região. E nós tivemos também outra ideia boa, que nós íamos nas reuniões de 15 em 15 dias para explicar o andamento do trabalho, para tirar dúvidas e para pedir as colaborações da comunidade. E muitas pessoas iam numa reunião e não iam na outra. Nós distribuíamos o jornal da reunião anterior, do que aconteceu, o que foi demandado, e a pessoa não estava na próxima, não pegava o jornal. Aí nós pensamos assim, vamos mandar pelo correio. Quando nós começamos, nós tínhamos todos os endereços das pessoas, que nós mandava algum material. Quando nós começamos a mandar pelo correio um jornalzinho, que a nossa jornalista, 2 páginas, assim, uma folha dupla, aquilo mudou o astral das pessoas, porque elas abriam na caixinha dela uma informação da prefeitura, uma informação que tinha nome, tinha origem, não era um papelzinho de propaganda política, era a prefeitura, através de um grupo com nome de pessoas, comunicando o que aconteceu na reunião anterior e o que ia acontecer na próxima. Daí já ia na próxima. Ah, na próxima eu vou tratar das escolas, então eu vou lá. Então, essa jogada de eles receberem no correio, fora a importância, porque eles só recebiam conta para pagar na Caixa. A Caixa só tem conta, agora tem um jornal da prefeitura. E era uma folha A4, não sei, essas duplas, né? Não é um ofício, 2 ofícios, e era impressa lá pela prefeitura, lá na comunicação, e aquilo assim era... Eles estavam totalmente informados, que eles estudavam aquilo, eles iam na reunião com as dúvidas. Eu não tive na reunião passada, mas o que vocês resolveram? Daí a gente retomava e nós engatava novas pessoas da comunidade. Foi um trabalho riquíssimo. Envolveu, na verdade, o grupo de planejamento envolvia de 20 a 30 pessoas, mas os eventos eram 40, 60, 100, às vezes eventos que nós fazíamos sábado, que eram eventos temáticos, né? Vamos tratar a economia, a parte econômica, socioeconômica da Lomba, a vocação econômica, vamos tratar da habitação, como é que vão fazer a regularização, levávamos técnicos da prefeitura, eles explicavam o processo todo. Bom, vamos tocar. Vocês, se acharem que está muito, vai me parando, João Marcelo. Aqui, então, a macrozona, né? Que a gente fez o diagnóstico integrado para toda a região e as diretrizes de ocupação do solo e propostas de desenvolvimento físico socioeconômico. E a experiência habitacional, que a João de Oliveira vem aqui, da Bento Gonçalves, ela faz essa curva, e a Recreio da Divisa é essa área aqui, hoje bastante consolidada. E é uma área de propriedade do DEMAG. Então, a gente fez aí alternativas de urbanização e tipologia habitacional, e foi um trabalho muito rico desenvolvido pelo DEMAB, e acredito que hoje ela ainda é uma grande possibilidade de
implantar esses estudos que os técnicos, por oficinas, trouxemos o pessoal de Caxias do Sul, que trabalha muito com áreas de risco e declividade acentuada. Eles fizeram várias oficinas, como é que eles tratam as áreas lá de Caxias, tem muita área social. Bom, no escritório, então, nós tínhamos, aqui está o nosso colega Zé Guilherme ali, eu nunca saía nas fotos que eu tirava, era o nosso colega, nós fazíamos um mapa com uma maquete de arroio, nós levávamos as plantas do aerofotogramétrico e as crianças faziam maquete na aula de artes. Então, nós tínhamos caminhada com as crianças, então nós estávamos sempre uniformizados e nós levávamos para fazer verificação lá da poluição das casas que estão dentro do arroio, as construções dentro do arroio, e ele chegava em casa, mãe, tem gente morando dentro da água, e a água passando embaixo da casa. Então, isso era um feedback muito bom. Bom, também para promover e movimentar a escola em torno do projeto, já que nós estávamos 3 semanas nas escolas, nós fizemos um concurso de desenhos e frases sobre a temática da região, né? Premiamos com bicicletas, todo mundo sabe como criança gosta de bicicleta, o primeiro lugar ganhou uma bicicleta em 3 escolas, nós conseguimos um dinheirinho lá da prefeitura para dar as bicicletas, organização de gincana também, eles adoravam, com prêmios de equipes, que era fardamento de uniforme, futebol, nós pedíamos nas lojas, aí nós fazíamos qualquer coisa, trabalhava o dia todo. Apresentação de projeto para professores. Não, era uma coisa impressionante. Nós tínhamos uma agenda, que eram os compromissos da Lomba, nós chegávamos a ter 3 reuniões, um tinha que ir lá na SMAN, outro tinha que ir lá, então os 4 se dividiam, cada um ia num lugar. Era uma agenda assim intensa, porque aliás, foi a parte mais produtiva e a parte que eu mais trabalhei na minha prefeitura, mas foi uma coisa maravilhosa. Bom, vou seguir. Aí, as caminhadas orientadas, visita aos arroios, exposição do projeto no ambiente que o DEMAI fez. O ambiente foi vida, então eles mostraram todo o problema da questão da água, que lá tem muito problema de água poluída e abastecimento de água. A realização de oficinas de teatro, que aconteceu na Guerreiro Lima, e exposições, assim, também, nós chamamos isso de exposição itinerante. Então, nós tínhamos 3 painéis ou 4, que nós deixávamos uma semana em cada escola, porque não dava para fazer uma exposição para cada escola. Então, nós levávamos, deixávamos uma semana e nós fazíamos lá um plantão de tarde. Então, ele era bastante divulgado, 2004. Ele era bastante conhecido, porque os alunos circulavam, os professores, estava tudo aqui, os objetivos, as fotos, os matos. Nós trabalhamos muito com a comunicação, muita fotografia, muita escrita e muito cartazinho, banner e lá vai. É aquela coisa que a administração sabia fazer bem na época. Não quer dizer que não faz agora está meio complicada a comunicação com o nosso prefeito, né? Bom, mas aqui, negócio, política à parte, aqui os alunos eles traziam os temas para dentro da sala de aula, era legal porque eles discutiam com a professora. Então, tudo que eles viam lá na rua, eles traziam para as professoras. E tivemos, então, já avançando, em março de 2000, identificando os desejos dos moradores, que o evento chamou-se Perspectivas 2000. Julho de 2000, processo de regularização, conhecer os diferentes instrumentos, a sua aplicação, indicação dos núcleos prioritários, porque daí a gente não ficava querendo eleger todo mundo, nós elegia prioridades para poder ter recurso do orçamento, para poder ter parceria, etc. E, em dezembro, a organização do bairro. Foi as primeiras intervenções a nível urbanístico que foram propostas e escritas num planinho. Conhecer os programas de geração de renda do município, nós fizemos uma parceria com o SEBRAE. O SEBRAE descobriu esse trabalho na internet. Aliás, as revistas desse diagnóstico elas estão publicadas no site da prefeitura, na página da SPM, né? Não sei se é SPM agora. Era, faleceu, né? É na secretaria que ressuscitou. Eu sei que está na página da prefeitura, se chama Construindo a Lomba do Futuro, e todo esse trabalho que eu estou apresentando está lá.
E o Sebrae leu aquilo, nos procurou, porque ele estava muito interessado em fazer um programa de geração de renda no município. Então, ele desenvolveu um diagnóstico das empresas. Quem tem carteira de trabalho assinada, como está a questão dos estoques, se eles fazem nota fiscal. E ele foi ensinando o submercado a trabalhar dentro da regularidade. Que aquele submercado tenha o alvará na prefeitura, que funcione dentro dos funcionários com as suas carteiras de trabalho, e isso alavancou também a economia, porque muitas vezes eles não querem vir aqui no centro e começam a vender tudo lá fora das normas, né? Então, isso foi um trabalho que foi paralelo com o Sebrae e muito bom. O segundo evento foi em 2013, a Lomba do Futuro, está em nossas mãos, que eles mesmos viram que eles eram dominadores daquele território. 2004, como será o futuro da Lomba, e 2006, a Lomba em Ação. Bom, aí nós começamos... Deixa eu ver onde é que eu estou. Estou voltando. O que eu fiz aqui? Eu tenho que virar para cá, né? Aqui. Não, eu nem sei agora. Deixa eu ver para trás. Aonde? Aqui, virado para cá. Ah, que não está ativo. Daí tu vai na dela ali, na terceira. Na terceira. Aí, então eu estava aqui mesmo. Bom, então essa última lâmina, acho que é a criação do GPL, está ali. As pessoas teve toda essa integração do público e da comunidade, teve o diagnóstico rápido que eu já falei, e nós dividimos a região em 4 micro-regiões. Agora acho que veio um mapinha. Então, aqui, nós íamos na comunidade para ver os problemas ali, que era um diagnóstico de um sábado de manhã, cada Kombi ia com uma máquina fotográfica e as pessoas fotografavam o que viam de problemas, depois traziam para um grupo para nós diagnosticar. Então, aqui gerou uma área de prioridades. Aqui as pessoas também... Depois nós levamos as características das áreas homogêneas e as pessoas aqui diziam, não, aqui não funciona bem assim, aqui são 2 pessoas da comunidade. Botavam um mapa no chão e ficávamos lá fazendo isso. E aqui identificou as áreas com as características... Ai, meu Deus! Homogêneas. As áreas com mais... a densidade, que eram essas verdes, as rosas eram as menos ocupadas e com mais problemas ambientais. Essas áreas vermelhas eram áreas sociais, essa que nós fizemos uma experiência piloto da Recreio da Divisa, identificaram outras aqui na Afonso Lourenço Mariante, aqui perto da Esmeralda, que é na Dolores Duran também, aqui é João de Oliveira Remião, aqui é onde é a área do Beco do Davi, o cemitério Jardim da Paz, o eixo vem por aqui e dobra aqui para Restinga, dobra aqui para Restinga. Então, a partir desse diagnóstico, que foi uma avaliação perceptiva, e depois, no outro evento, nós fizemos um ajuste, nós já tínhamos um diagnóstico do que está acontecendo lá na Lomba. Fizemos seminários para compatibilizar com a comunidade, tanto em plateia, como que era verão, ia para a rua, todo mundo sentava numa mesinha, tomava um suco e vamos lá. Bem legal esse trabalho. Nós víamos a grande problemática da eletricidade, os gatos, milhares de caixas que tem nas ruas de lá, é uma coisa normal, também a questão da degradação. Fizemos um resgate da Lomba do passado, vocês veem que não faltaram nada, né? Até os velhinhos a gente chamou, porque eles contavam como era a vida no passado e como melhorou algumas coisas que eles reconhecem que o urbano foi colaborativo. Foi bem interessante esse evento, pessoas antigas que moram há mais de 50 anos lá, também colaborando no processo, né? Teve um processo de entrevista, onde as perguntas eram semi-estruturadas, aplicadas, diferentes faixas etárias, diversas micro-regiões, realizada por agentes da comunidade, que eles eram identificados, não eram nós que íamos entrevistar, era uma pessoa da comunidade, e algumas entrevistas, tipo uma amostragem, né? Que a gente ia na casa da pessoa, essa senhora era uma moradora antiga, e ela também realizado por agentes e sistematizado pela equipe da prefeitura. Gerou um processo todo de sistematização das necessidades deles.
Bom, a criação do GPL, que eram representantes públicos e entidades, intercâmbio de saberes, interesse de políticas de diferentes governos. Porque isso, na verdade, passou por foi 10 anos, né? Nós passamos por três gestões. E uma estratégia que nós tínhamos é nunca de esperar, quando mudava o governo, de a pessoa, o político, o que estão fazendo nessa secretaria? Chegava 1º de janeiro, nós éramos os primeiros a entrar no gabinete, com um resumo. Eu até trouxe aqui um modelinho, vou dar para o Marcelo, para ele entrar para a nova gestão. Nós entrávamos com uma folhinha, assim, ó, um relatório, síntese, com encaminhamentos para a continuação das ações. Nós marcávamos 1 hora com o secretário, e nós apresentava aqui o que houve. Instalação do escritório, elaboração do termo de referência, o que foi feito, e as datas, e o que tem para fazer. Aí nós pedimos que o secretário, nessas 2 folhinhas, né, ele fizesse uma análise do que ele podia já nos ajudar no dia 2 de janeiro. E ele ficava de cabelo de pé. Por um lado, apavorado, mas, por outro lado, gostando, porque alguém veio procurar ele para dizer o que ele vai fazer, porque ele não sabia, né? Entra no dia do primeiro governo, eles têm que conhecer a secretaria, saber quem trabalha, quantos setores tem, PPP, ele leva meio ano no mínimo, né? No mínimo 6 meses. Eu que trabalhei 30 anos, era de 6 meses para 1 ano. O primeiro ano é só para ficar rodeando, né? E nós já chegava lá no 1º de janeiro, já começava para dar continuidade. Então, por isso que em 3 gestões ele já tinha uma folhinha e vamos lá. Isso foi uma inovação do projeto, que normalmente todos os funcionários esperam ver o que o chefe vai dizer. Isso aí era a regra. E ele não veio nos visitar, ele não disse nada. Daí vinha as férias, todo mundo tira férias de janeiro e fevereiro. Aí em março começa o ano. Aí não começava em março, ia para novembro. E aí nós ficava, eu já não tinha mais esse ritmo. Eu chegava lá e cobrava deles, porque eu não podia parar o trabalho, né? Bom, os avanços, do ponto de vista de desenvolvimento, conhecer o território, diagnosticar os principais conflitos, e não todos, priorizar o que é importante, foi um avanço, relacionados com o contexto social, definir resultados esperados, segundo metas, nós queríamos resultados para tal tempo e fazia cronograma para isso, porque também muitas coisas que acontecem na prefeitura é para o dia de São Nunca, né? A gente vai fazendo, e passa ano e a gente não tem meta. Então, nós dizíamos assim, até julho nós temos que terminar essa etapa. Aí, se nós não conseguimos, a gente dava um acelerado, pedia ajuda, e a gente tinha que cumprir as metas para nós mesmos, porque nós não conseguíamos, aquilo é uma bola de neve, né? Vai aumentando, aparece mais uma coisa. Promover a busca de recursos financeiros, né? Que a gente foi, através de possibilidades de eles pedirem financiamento, para se criar agentes de desenvolvimento, inclusive tem hoje supermercados que concorrem com o Carrefour em Porto Alegre, o supermercado Sans, ele duplicou, triplicou a área de vendas, através desse incentivo que a prefeitura aprovou o supermercado dele, aprovou a ampliação, e ele, na Lomba, é uma grande referência para comprar coisas que, inclusive, são mais baratas do Carrefour. Então, a gente teve esse impulso do Sebrae, né? E isso que eu digo que é importante, é construir um projeto que não fique só na nossa responsabilidade, que ele dilua as atribuições. Dar responsabilidade e mudar a atitude paternalista foi muito importante, porque, principalmente com as áreas de habitação ocupadas em irregularidade, eles vão lá na prefeitura, mas eu não tinha onde fazer minha casa, eu fiz dentro do arroio. Eu disse, bom, se o senhor soube fazer dentro do arroio, o senhor sabe tirar de dentro do arroio. Nós vamos ver outra área e o senhor vai entrar na mão de obra. Eu fiz meu muro ali porque não tinha outro lugar. Bom, se o senhor fez o muro, agora o senhor desmancha o muro e bota o muro no lugar. Então, nós perdemos aquela noção de que, para pobre, a gente tem que fazer tudo, porque o DEMAB tem isso, a atitude muito paternalista. Eles não podem fazer, mas é eles que fizeram. Então, vamos refazer, né? Se é para fazer certo. E eles faziam, sem problema nenhum. Eles tiravam os tijolinhos e botavam no lugar certo. E isso é uma coisa também que a gente conquistou pela firmeza. Nós não chegava lá e dizia, não, vocês vão lá no DEMAB e pedem alguma coisa. Não, vocês podem fazer, vocês estão ocupando, vocês são reconhecidos, a prefeitura não vai tirar vocês, mas vamos tirar de dentro do arroio. E eles faziam mesmo. Então, é uma coisa muito boa.
A forte intenção em comunicar o projeto de maneira clara, sintética, objetiva e radial, porque nós sempre tínhamos que multiplicar a nossa informação, nós não queríamos as mesmas pessoas, cada vez vinha gente diferente. Estabelece um processo dinâmico, né, processo de planejamento contínuo, com efeitos de multiplicação, e cria um espaço privilegiado de relação e integração com a comunidade. Claro que eu sempre levava um bolinho para comer à tardinha, a vereadora Maristela Maffei, que mora lá, ela fazia quentão no inverno para as reuniões, a gente levava chá, bolachinha, isso tudo faz parte da animação, porque as pessoas chegavam do trabalho para fazer reunião às 6h30, 7h, né? E elas muitas vezes precisavam dessa relação de integração. Outra coisa, nos perguntavam as coisas, como é que vocês acham que tem que fazer aqui? Eu dizia, olha, eu moro em outra zona, moro no Jardim Botânico, e lá tem outro tipo de cidade. Eu não posso propor para vocês o que eu tenho lá. Eu tenho que propor a vocês o que vocês precisam aqui. Então, nós abria o nosso leque de possibilidades para o que eles precisavam e os recursos que eles tinham. Nós nunca fomos lá para planejar o que nós queríamos planejar, e sim atender a necessidade que eles poderiam fazer sozinho. E hoje fizeram, os comércios estão bem desenvolvidos, as casas já estão melhoradas, os limites das ruas já são respeitados, etc, etc. Bom, o que mais? Essas apresentações que é muito longa, nem sei onde é que eu estou. Como é que eu estou com o tempo aí? Dificuldade. Eu já estou fazendo as dificuldades. Esse trabalho, essa apresentação, nós temos várias apresentações. Eu até fiz uma aula na Unicinos, que eu dava uma aula na extensão, lá na pós-graduação da extensão, num curso de Sistema de Planejamento e Gestão Urbana, com a professora Cláudia Damasio, e aí ela tem muito assim do que nós fizemos e o que nós já vimos que foi bom e que foi ruim, né? Então eu digo assim, eu acho que os avanços eu já mostrei tudo, faltou essa aqui, né? Do ponto de vista de gestão, foi um avanço fazer um estudo prévio das condições do ambiente físico-social, que foi aquela capacitação que a gente fez em 99. Nós não chegamos sem saber nada, nós já sabíamos a maioria das coisas que estão no âmbito da prefeitura e da nossa vivência de circular e conhecer a cidade. Mas nós não comparávamos nunca aquele diagnóstico da Lomba com o diagnóstico da Glória ou com o diagnóstico do quarto distrito. Cada bairro tinha as suas características. Aproximação com a realidade do local, promover a capacitação interna, que as pessoas não são preparadas para fazer esse diagnóstico de forma ágil e com resultado. Às vezes a gente se perde na poeira. Praticar o sistema de planejamento através de canais de participação existentes, os propósitos do plano. Experimentar a descentralização do planejamento através da prática da transversalidade entre órgãos municipais, porque nós tínhamos uma abertura para qualquer coisa que precisasse, nós ia direto no técnico, nós não precisávamos ir no secretário, o secretário demandar aquilo e nós esperar a prioridade da secretaria. Nós sabíamos que quem tratava de áreas de risco era o técnico tal, e nós já tínhamos a possibilidade de marcar com ele uma reunião, ver as áreas de risco da Lomba, ele já viu o que ele podia fazer, então nós encurtava caminho, que é a transversalidade, né? A proposta interligada de planejamento físico-territorial, considerando os conflitos de ordem social, cultural e econômicos. Isso aí foi também muito alavancador do que está acontecendo hoje lá. Criar espaços de trabalho coletivo, que são as oficinas de projeto, agregando outros conhecimentos, inclusive resgatando conhecimentos anteriores, e tornar visível a ação da prefeitura. Nós tínhamos uma camiseta identificada, nós nunca íamos com a roupinha que nós estamos na nossa casa, nós íamos sempre de calça de brim, uma camiseta e um tênis velho. Porque, na medida que a gente tivesse uma aparência que pudesse ostentar uma coisa superior, nós não conseguíamos o diálogo. Nós tínhamos uma pessoa da rádio, tem uma rádio comunitária lá, que funciona, eles nos telefonavam para a prefeitura para fazer entrevista do que ia acontecer no evento, quem que ia estar presente, e aí ele já divulgava através da nossa fala, direto na rádio,
porque ele não ousava dizer o que ele não sabia. E era o senhor Flávio. Então, essas coisas são mínimas, mas são fundamentais para a comunicação. Eu considero que foi o diferencial desse projeto. Tornar visível a ação da prefeitura. Acho que está terminando, gente. A dificuldade foi a falta de envolvimento de um número maior de técnicos para dar conta das demandas do detalhamento, porque, na verdade, nós tínhamos muito trabalho, tínhamos trabalho de estagiários, assim, 3 ou 4, que trabalhavam intensamente com a nova tecnologia, com o computador, então eles nos ajudavam muito, que nós éramos mais articuladores e promotores do que realmente os desenhadores. Então, essa parte toda dos mapas, junto com a URGS, nós tivemos um apoio. Mas do corpo técnico nós tínhamos assim uma acomodação, e diziam, eu tenho outra coisa para fazer, aí dizia que ia no evento interno de discutir as propostas, daí não ia, tinha outra reunião. Então, nós tivemos muita falta de envolvimento de mais técnicos, e quanto mais nós conseguisse envolver a maioria dos funcionários, seria melhor. A identificação de quanto à intenção da clara necessidade de estabelecer uma relação transversal na secretaria, capaz de agilizar, otimizar os recursos humanos disponíveis. Muitas vezes fazia 2 vezes a mesma coisa, muitas vezes vinha uma pessoa no evento, depois vinha no outro a outra pessoa, então a pessoa perdia a continuidade. Então, nós tivemos uma avaliação que isso realmente não foi bom. E a exigência da elaboração do relatório de impacto ambiental, conforme o modelo padrão, desconsiderando, muitas vezes, quando iam fazer o estudo de impacto ambiental, tinha que rolar uma série de coisas. E nós já tínhamos arrolado isso no estudo ambiental contratado e pago para a universidade. Nós pagamos 80 mil por um estudo de impacto da região como um todo. Então, esse estudo de impacto ambiental deveria, até hoje, servir de base para o estudo atualizado. Se a pessoa, depois de 8 anos, vai fazer uma EVU, ele tem que ter como base aquele estudo, porque não mudou, o território não foi ocupado, a declividade continua igual, a vegetação deve continuar igual, ele faz uma verificação. Então, eles ignoravam o nosso trabalho. Simplesmente tem que fazer aquilo que diz lá, aqui que a nossa colega apresentou, no rol de necessidades tem que apresentar. E proporcionar um planejamento. Nós achávamos que se eles cruzassem com aquelas informações, inclusive esses mapas todos nós fornecíamos para os técnicos. Alguns empreendedores estavam interessados em fazer áreas, nós informávamos essas bases, porque o trabalho da URSS foi em cima do aerofotogramétrico de Porto Alegre. A prefeitura, a primeira vez que cedeu para a universidade todos os mapas do nosso aero. Então, eles tinham dados oficiais, os dados que nós usamos. Então, por que não fornecer isso para o empreendedor, para ele fazer o seu EVU e fazer uma conferência do que está no local, se mudou, se não mudou. Bom, não sei como é que está a gravação aqui, porque... Bom, as parcerias, então, foi com empreendedores privados, oferecendo condições especiais para a urbanização, de tal forma que seu custo de produção seja reduzido, desde que essa redução de custo seja revertida em melhorias urbanas para a região. Então, ele tinha condição, se ele ia fazer um empreendimento, ia querer mais regime urbanístico, que é o que a lei oferece, né? Ela oferece as contrapartidas, ele teria que fazer de acordo com as regras dessa operação urbana. E nós facilitamos todos os dados, nós oferecíamos as bases do município, o aero para ele poder fazer uma conferência da topografia, etc. A associação com a universidade foi muito importante e o envolvimento com a comunidade local. A universidade nos deu a parte científica, né, da coisa, que nós temos muito a forma do eu acho. Eu acho isso, eu acho aquilo, e na verdade, a universidade nos ofereceu parâmetros, padrões e maneira de medir as coisas. O instrumento utilizado, então, foi o Estatuto da Cidade, operações urbanas, plano de operação, aí eu acho que não sei se não vou nem entrar em detalhes, que é a base legal que nos proporcionou tudo isso, né? Eu até posso deixar vai ficar essa apresentação aí com vocês, né? Se quiserem. Diagnóstico integrado, que isso aí sempre foi o que nós apresentamos oficialmente para a prefeitura, né? Eu já falei do diagnóstico integrado, já está repetindo. Aqui foi feita uma proposta preliminar de desenho urbano, que ela já identificou, depois foi revertido no regime urbanístico. Opa!
Aqui, ó, a Bento Gonçalves e o eixo da João de Oliveira Remião. O que eu fiz agora? Voltei? Hã? Ah, estou sentado no teclado. Isso aí não foi gravado, né? Estou terminando agora. Acho que era bastante lâmina, eu sei, né? Aqui se não me manda, vai terminar agora. Agora eu vou na última. Atrás? Aqui? Aqui não vai. O que eu não aprendi foi informática. Esse desenho. Eu queria chamar a atenção que quando nós vimos aquele mapa das potencialidades, das áreas que foi feita uma avaliação da vulnerabilidade do solo, que pode ser apto e que não, né? Nós vimos que tinha necessidade de nós arquitetos, aliás, a equipe do DEMAB e da SMAR, formado por 4 arquitetos. Aí nós tivemos a necessidade de fazer esse desenho. Então, ele identificou já polos de uma centralidade maior, onde o comércio já estava mais desenvolvimento. Uma centralidade nível 2, que é essa mais azul clarinha aqui. Essa vermelha é um polo tecnológico, onde está a Motorola hoje, né, o Cientec, né, Centro de Ciência e Tecnologia. Está aqui bem no início da lomba. Uma área que é o arroio... um braço aqui do Arroio Dilúvio, porque a nossa divisa aqui é o Parque Saint-Hilaire, né? Aqui é a divisa do município, essa zona aqui é o limite leste do município. Temos todo o Parque Saint-Hilaire aqui, que é quase o tamanho da Lomba do Pinheiro. Então, essas áreas foram consideradas residencial mista, pelas suas características já implantadas. Essas áreas aqui, um parque de lazer, regularização, recuperação, manutenção e conservação, que são áreas ainda pouco ocupadas, com muitas possibilidades. O urbanizador social aqui, que é a área Quinta do Portal, loteamentos também bastante consolidados e problemáticos em termos de ocupação. Então, teríamos que fazer recuperação. Essas áreas rosinha. Entra essa aqui e entra aqui o eixo que chega na Restinga, que é o polo tecnológico, né, da Restinga mesmo. Aqui uma centralidade, hoje já foram construídos Minha Casa Minha Vida aqui, já tem outros que se desenvolveram aqui no meio, um eixo aqui de arroios, que esse é o Arroio Agronomia, atravessa aqui a Bento e vai para o Arroio Dilúvio, e aqui é o Arroio Taquara. Nesse Arroio Taquara, nós temos uma proposta de parque linear, que são uma condição de recuperação. Existe um grupo trabalhando ativamente com esse meu colega Zé Guilherme da SMAN, que está aposentado também, mas eles estão desenvolvendo um projeto de recuperação de arroio, junto com uma aluna mestranda ou doutoranda do Centro de Ecologia. Então, esse casamento com a universidade sempre acontece através dos estudos de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Então, eles estão fazendo um trabalho muito interessante de levantamento e de recuperação dessa parte do Arroio Taquara, que alimenta também, tudo vai para o Arroio Dilúvio. Enfim, nós temos aqui a questão da recuperação, da preservação, digamos, garantida pelo que está dentro do escopo da lei. Eu não sei se essa é a última, mas se não for, vai ser. Aqui eu já tinha mostrado, né? Isso aqui é o regime urbanístico da aptidão. Aqui mostrou essa lei, essa base, que é a aptidão da ocupação do solo, foi que gerou o mapa de zoneamento da Lei de Operação Urbana 630. Então, ali estão as áreas aptas à regularização e recuperação, que são essas brancas, as amarelinhas mais fortes. As brancas são as áreas intensivas normais. Essa aqui, vazios aptos. Quer dizer, está bem ocupada, mas tem. Aqui não tem a cor, né? As áreas de preservação, se concentra a vulnerabilidade 1, é essa aqui do fundo, e a área de uso produtivo e baixa vulnerabilidade também. Aqui é a área de preservação, a verde clarinha, e essa aqui é a área produtiva. Até está aqui, ó. Potencial de área de ocupação rarefeita, preferencialmente de preservação, potencialmente apta à ocupação, e área de ocupação mais intensiva. Então, esse mapa ele foi a base do... Aqui o desenho urbano. Terminou?
Ah, tá. Terminou mesmo, não tem nenhum agradecimento. Essa pergunta pode ser depois, né? Lívia, como é que nós estamos de tempo, teto?